Vocês sabem por que muitos, especialmente no movimento liberal, falam que Platão é uma espécie de proto-totalitário, Platão é uma espécie de proto-comunista. Platão, o tal do Popper, né, defendeu essa tese e depois ela foi comprada por uma série de pensadores importantes. O próprio Mises, lá no Marxismo Desmascarado, fala, Platão, proto-totalitário, não sei o que. Mises, genial, não sabe porra nenhuma de Platão. Basicamente, por que essa história foi comprada? Ela foi vendida a preço muito barato na Feira das Opiniões, muita gente boa comprou e passou a reproduzir. Outro dia eu escrevi também no blog do Instituto Mises Brasil, respondendo a um artigo do Jesus Huerta de Soto. O de Soto é um grande nome da escola austríaca, importantíssimo para o Mises, para o Instituto Mises, no mundo inteiro, em especial, é um amigo do Instituto Mises Brasil. Mas aí eu tive que responder, porque ele estava falando, porque Platão, o totalitarismo... Como... Ah, não, tá errado, tá errado. Vocês estão lendo errado esse cara. Basicamente por quê? Vocês estão olhando Platão com categorias mentais do século XXI. Veja, na passagem do primeiro livro, do primeiro capítulo da República, para o segundo capítulo da República, Platão fala assim, moçada, em vez de nós definirmos a justiça, debatendo o que seja justiça nela mesma, para cada indivíduo, olha, justiça é tal coisa, justiça deve ser outra coisa, em vez de fazer isso, vamos fazer diferente. Vamos tentar encontrar o que seja a justiça numa dinâmica de uma cidade. Vamos imaginar uma cidade, vamos construir uma cidade que nada mais é do que uma representação ampliada do homem. Uma representação ampliada de um indivíduo. É como se nós, então, quiséssemos, para dizer, sei lá, para dizer essa caneta, para dizer o que seja uma caneta, nós vamos projetá-la do tamanho de uma casa, para que a gente possa ver mais claramente, como se fosse um canetão do tamanho de uma casa. O que Platão propõe na República não é diferente. Mas, bom, vamos definir justiça? A proposta está lá no primeiro livro da República. Vamos tentar definir o que seja justiça. Mas para fazer isso, em vez de ficarmos olhando para o micro, para o homem, assim, o que é um homem justo? O que é ser um homem? Vamos ampliar o quadro. Vamos jogar isso para uma polis. Vamos pensar uma cidade que não existe. Essa cidade ela vai representar um homem. E nós vamos tentar encontrar o que seja justiça no âmbito da cidade, que uma vez encontrando justiça no âmbito da cidade, numa visão macro, a gente pode voltar a olhar para o homem. Porque para os filósofos antigos, mas para Platão de modo especial, há uma articulação direta entre o indivíduo bem formado, a cidade bem formada e o cosmos bem formado. Então, há uma relação de organização entre o indivíduo, a cidade e o cosmos. Há uma visão de proporção. Um indivíduo bem proporcionado gera uma cidade bem proporcionada, que, por sua vez, manifesta uma ordem cósmica. O grego apreciava muito essa noção de beleza, de proporção. Então, nós temos que buscar as proporções ajustadas nas nossas concepções pessoais. Nós temos que buscar o conhecimento para que entendamos bem o modo, vamos dizer, uma construção cósmica do indivíduo, né? Conhecer os verdadeiros conceitos, conhecer a verdade para conduzir bem a nossa vida. Pois bem, então na República você tem essa abertura, o que seja justiça, e Platão faz essa proposta. Vamos ampliar o quadro. Portanto, esses caras que falam de Platão que me deixam doente, eu fico quase com febre. Platão, proto-comunista. Vai ser burro. Porque nós estamos falando de homem. Nós não estamos falando de Estado no sentido moderno. Nós não estamos falando de cidade. Platão, na República, não está falando de fundar uma cidade na acepção forte da palavra de fundar uma cidade.
é uma cidade que representa a metáfora do indivíduo. Isso é fundamental para entender a alegoria da caverna. Se você não tem isso em mente, você nunca vai entender a alegoria da caverna. Você nunca vai entender Platão. O que Platão está fazendo na República é projetar uma cidade, é projetar uma polis que não tem existência histórica, mas que representa, no modo como funciona e nas suas composições de partes, um homem, um indivíduo.